9:12. Espera aí que... Carta aos Hebreus 9. Só 3 versículos, 12 ao 15, que diz assim: nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bode, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre o imundo, o santifica quando a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que serviste a Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo da primeira testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém, Jesus? Irmãos, nós, no estudo de hoje, né, na verdade, que é fera no estudo é o Johnny, né? Nós estamos aqui para pregar a palavra, amém? Mas vamos entrar em 2 temas nessa noite, né? Que fala uma adoração superior, né? E um santuário superior. Nós temos 2 testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Está na Bíblia, né? E eu procurei muito a palavra, e se encontra lá em Levítico. Ali está um ensino, irmão, né? Como era naquela época lá dos hebreus, bem lá atrás, né? Na época de Moisés. E ali fala, né? Do sacrifício. Qual a diferença, né? Do antigo para o novo? A gente vai estudar um pouquinho o antigo. Ali eles faziam, né? Antes de entrar nesse assunto, como é lindo, irmãos, a palavra de Deus. É tremendo, né? Eu li, reli, busquei alguma coisa, né? Mas o que é tremendo ali no Antigo Testamento? As coisas maravilhosas que Deus, né, tinha colocado naquela época lá. No versículo 2, ele diz, né, que porque um tabernáculo, né, que estava preparado, o primeiro, olha que coisa linda, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, aos que se chama um santuário, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca, os querubins. Aqui que maravilhoso, irmãos, né? Ali tinha querubins, né, da glória, que fazia sombra sobre o propositório, das quais coisas não falaremos, né, agora em particularmente. Eu falei um pouquinho, né, de sacrifício. Naquela época lá, eles tinham sacerdote que fazia os trabalhos, né, que trabalhava, né, para fazer o sacrifício. Então naquela época lá, eles faziam sacrifício de animais,
né, como eu li aqui, né? E esses animais, eles colocavam em sacrifício, né? E ali eles cobriam, né? Para que cobrisse os pecados do povo naquela época lá. E o tremendo que ali, né, muitos tinham pecado, tinham culpa, mas muitos não sabiam o que era, né, o que era a culpa e o pecado naquela época lá. Mas eles faziam, né, sacrifício naquela época lá. E usava muitos animais, né, bode, vaca, né, cordeiro. E usava, né, para fazer o sacrifício sobre a culpa dos povos. E o tremendo, irmão, que hoje nós não precisamos mais, né? Hoje, né, nós não precisamos mais, né? E naquela época lá, tinha o sacerdote, né, que ficava na tenda, na frente, né, que lá em Levítico, se for ler lá em Levítico 1 ali em diante, são os filhos de Arão, né, que fazia esse trabalho, porque ele é sacerdote, né, trabalho de sacrificação, né, essas coisas, né, sacrifício. E também tinha um grande, ele ficava, né, um dos sacerdotes ficava na frente da tenda, né, e o outro ficava atrás da tenda. Esse atrás da tenda é um grande sacerdote, que esse fazia sacrifício em anos e anos, né? E hoje nós temos, né, uma grande notícia, né, que depois de tanto eles fazer, né, lá no Antigo Testamento, né, mas hoje nós não precisamos, né, de usar os animais. Mas por quê? Porque pelo sangue de Jesus, né, nós fomos, né, libertos do pecado. E o tremendo que pensamos bem, que o sangue de animais naquela época lá, cobria o pecado do povo naquela época lá, né? Imagina o sangue de Jesus, né? Que hoje ele paga todas as transgressões, a culpa, né? Porque ele foi naquela cruz lá por muitos, né? Fala que ele amou o mundo, né? Deus amou o mundo, mas deu o seu filho, né? O único, para derramar o sangue lá, um sangue verdadeiro, e através de né? Todos nós que cremos nele, nós seremos salvos, né? E eu tremendo, né, irmãos, que é tão maravilhoso a gente, né, falar da palavra, pregar o Jesus, né? Quantos não falam aqui, né? Acontece alguma coisa aí, o sangue de poder o sangue de Jesus tem poder. Não tem poder? Tem poder para curar, para libertar, né? E eu separei aqui também, irmãos, algum versículo, né, para adiantar um pouquinho aqui, que aqui no texto fala, né, um grande sacerdote. Hoje Jesus é um grande sacerdote, né? E naquela época lá, hoje nós podemos ter a liberdade e o acesso de poder entrar na presença dele, né? Através de Jesus. E algum versículo aqui que eu separei, né? Falamos já do Novo Testamento, né? Porque Jesus, ele é o único. Ele é o único. Quando a gente prega a palavra, a gente fala assim, Jesus é o único e suficiente Salvador, que através, né, do sangue dele, todos será salvo. Através do sangue verdadeiro, né? O véu se rasgou, né? E cremos somente nele, irmãos, somente em Jesus, né? O Criador. E João, quando ele pregava lá em, acho que foi, se não me engano, em Betânia, né? No outro lado do Jordão. E no dia seguinte, João, ele viu Jesus, né? Vindo até ele. Aí ele falou assim, ó, esse
esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje não precisa de animais, né? Não precisa fazer sacrifício, igual fazia naquela época lá, né? Que só o sacerdote tinha acesso. Hoje nós temos, né, o grande sacerdote e Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então, e eu separei só algum versículo aqui, irmãos, que diz assim, aí mesmo em a carta dos Hebreus 9 mesmo, se os irmãos quiserem acompanhar, 9:12, que diz assim, 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote do bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feita por mãos, isto é, não desta criação. Aí lá e aqui no 26, diz assim, de outra maneira, o 24, irmão, para entender um pouquinho mais, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano então no santuário como sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Eu quero só falar algo para os irmãos aqui, né? Separei também, que eu não tenho o iPod do Dodô, mas tenho o celular, né? Amém? Que diz assim, irmãos, olha, amém, irmãos? Né? Fala assim, a carta dos Hebreus, né, fala sobre a superioridade do sacerdote, né, que é Jesus e Cristo, né? E ele fala em relação ao sacerdote naquela época lá, judaico, né? Então fala assim, um sacerdote judaico tinha um tabernáculo, Jesus, né? E como regras rituais para a purificação do pecado, né? E também fala assim, mas Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que entrou no santuário celestial. É coisa linda, né, irmão? Falar de Jesus, né? Muito bom, né? Aí diz assim, oferecendo o seu próprio sangue para a purificação dos pecados. A morte de Jesus olha, irmãos, presta bem atenção nesse coisa que eu separei aqui. Fala assim, a morte de Jesus é a base para a nova aliança, que traz redenção e purificação dos pecados. Graças a Ele, irmãos, nossos pecados, né, foram perdoados. É só nós, né, pedir perdão, se arrepender, né, e muitas vezes a gente fala assim, né, é pecado, é só um pecadinho, né, mas tudo é pecado. Então, quando a gente, né, sai um pouquinho fora da palavra, tem um erro, mas pede perdão, né, pelos nossos atos, né, pela nossa culpa, pelas nossas falhas. Aí diz assim, irmãos,
Jesus é o sumo sacerdote, olha bem, superior, né? O sangue de Jesus é mais valioso, olha, do que o sangue de animais, que é o que eu falei no início, né? A nova aliança é baseada na morte de Jesus e traz redenção e purificação para o nosso pecado, né? Olha como o sangue do Senhor nos purificou, nos redimiu, né? Mas para isso nós temos que crer somente nele, né? Crer que só Ele é o nosso Salvador. E o tremendo também quando ele fala, ele conversa lá com aquela mulher, né? Aqui é um lugar que nós temos acesso a entrar e poder louvar Ele, né? Em adoração. E quero só passar para os irmãos aqui, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, né? O que é tremendo, né? A palavra de Deus também. E quando ele estava conversando lá com a mulher, né, irmãos? Que muitas vezes nós deixamos ele entrar em nossa mente, em nosso coração, e a nossa transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Algo tremendo. E nunca podemos esquecer que aqui nesse lugar, né, lugar santo, lugar onde nós reunimos para adorar Ele, nunca podemos esquecer que Ele é o principal, Ele é o alvo, né? E quando ele falou, né, com a mulher lá, ele fala assim, fala que o Senhor, né, olha, é uma resposta, né, que ele deu na mulher, fala que o Senhor, com sua mensagem, voltada para a restauração dos pecadores, deixou claro que o culto verdadeiro flui do coração e deve sair de uma alma transformada, né? Então, quando a gente estamos aqui para adorar Ele, né, que nós não fica pensando, né, em outras coisas, mas pensar, né, e deixar Ele trabalhar em nossa mente, em nosso coração, né? E, irmãos, acho que é isso, irmãos, a palavrinha que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Senhor que, através do sangue dele, hoje nós, né, somos purificados, e nós podemos dizer que o nosso lugar, né, está reservado a cada um de nós, que é o lugar que a terra, né, que prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que cada um de nós vamos poder desfrutar, né, que é essa maravilha. E o tremendo também que ele diz, né, só para fazer uma rápida conclusão aqui, e é só Ele, né, irmãos, não existe outro. Fala que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é Rei, né, mediador, sacerdote real, verdadeiro, né, Cordeiro que tira, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viu, irmãos? Então, aqui está a palavrinha para os irmãos nessa noite, né? Foi meio rápido aqui, ainda falta alguns minutos, e que diz aqui, na conclusão aqui, que diz assim, ó: a adoração cristã começa a ser feita aqui na terra, e continua por toda a eternidade,
O crente faz parte desse novo sistema eterno e celestial, que foi consagrado por Jesus. Na vida eterna, o salvo em Cristo Jesus dará continuidade à sua vida piedosa. Reconhecerá por toda a eternidade a grandeza de Deus, a alegria da salvação no Filho e o ambiente de glória que é o céu. A terra é o local de treinamento. A devoção que fazemos aqui aumentará consideravelmente, e o louvor ao grande Deus predominará para todo e sempre. Então, essa é uma palavra que eu queria, deixar para os irmãos nessa noite. A gente olha no relógio, a hora não passa. O pastor prega e a hora voa, Mas é assim, irmãos? Falei o que Deus colocou no meu coração nessa noite, Nós cremos um Jesus que Ele é o nosso Cordeiro, Fala que Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro que tira, a culpa pelo sangue dEle. E é tão bom, irmãos, poder dizer que a nossa salvação vem do Senhor. A grandeza dEle, maravilhoso, tantas coisas boas, Aqui ficou essa palavra, mas não porque eu não li, mas eu li muito essa palavra, viu, irmãos? Mas tem muitas coisas que às vezes se apaga da mente, Mas eu falei o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Espero que os irmãos entendam alguma coisa, Mas procura ler lá Levítico, sobre o sacrifício, de animais, aquela época lá, que eles usavam, que para pagar o pecado, do povo na época lá eles usavam animais, Mas hoje não existe mais, não tem mais isso, Hoje o nosso Cordeiro é Cristo. Amém, Jesus. Vamos fazer uma oração com os irmãos nessa noite. Amém? Queria que